Ele vai falar agora sobre o abastecimento de água no estado. Você sabe, a adutora voltou a romper e prejudicou a distribuição de água. O Douglas, também se falando na economia, no consumo de água. Douglas. Ok, olha, foram em 3 dias, dois pontos da adutora estouraram. Uma em Muribeca, outra em Nossa Senhora do Socorro, e essa afetou a Grande Aracaju. Estou aqui com o diretor de operações, o Carlos Anderson. Como é que está a situação de momento? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Sérgio, todos os telespectadores. Hoje a gente está produzindo água suficiente para atender a capital. Desde a segunda-feira a gente teve um primeiro rompimento. A gente amanheceu do domingo para a segunda-feira com os níveis dos nossos reservatórios elevados, então isso proporcionou um fôlego para que a gente trabalhasse, tirasse esse vazamento ainda no dia da segunda-feira, isso já foi superado. Logo no dia seguinte, à noite, aconteceu um novo rompimento. Nesse agora, diferente do ponto inicial, que tinha sido em Socorro, esse na altura de Muribeca, só que a gente só conseguiu identificar ele hoje pela manhã. As equipes trabalharam durante a madrugada, são 90 quilômetros de rede, são 100 quilômetros na verdade, dos quais 90 foram monitorados, e a gente identificou que um trecho de 10 quilômetros seria possível esse vazamento estar. A gente isolou esse trecho para proporcionar que a gente continuasse aduzindo água para Aracaju, e foi o que ocorreu. A gente está nesse momento com os reservatórios da própria cidade ainda com água, incidências de reclamação de vazamento ainda só na cidade de Socorro, tendo em vista um outro problema que ia acontecer segunda-feira, mas nada relacionado a essa adutora, e a previsão é que a gente conclua o serviço, que já foi identificado o local exato, por volta das 16 horas do dia de hoje. E aí voltaria ao abastecimento pleno da cidade, hoje que está se dando por parte pela adutora e parte pela reservação que a gente já tinha desde o dia de ontem. Uma pergunta que não quer calar. A pergunta é a seguinte: o que provoca esse tipo de situação? A pressão da água. E aí vai a pergunta: essa adutora não é muito frágil? Não, Douglas, a gente tem várias nuances, a gente chama de transientes hidráulicos, é o que se chama na engenharia, que pode acontecer de várias coisas: uma sobrepressão, uma manipulação indevida, um desgaste natural do tubo, uma falta brusca de energia elétrica e retorno ao mesmo momento, gera um fenômeno chamado golpe de Ariete, que danifica a tubulação naquele ponto. Essa tubulação, não podemos fazer referência àquela adutora do sertão que rompe sempre, não tem nada a ver com aquela situação. Essa adutora, na verdade são duas adutoras, uma adutora de 1.200 milímetros, que é de aço, e a outra que é de 1.000 milímetros, que é de 1 metro de diâmetro, que é de ferro fundido. Nesse ponto que foi verificado o vazamento, a gente sempre, quando abre para fazer o vazamento, a gente monitora um trecho antes e um trecho depois para ver se é desgaste do tubo. E foi um desgaste pontual, foi um vazamento, foi uma cratera aberta no próprio tubo pelo desgaste natural do tubo. Essa adutora é a mais antiga, né? Não sei se você se recorda, mas da década de 70, mas ainda está em pleno funcionamento, em plena condição de trabalho, é tanto que o último rompimento que aconteceu nessa adutora foi no ano passado. Mas aconteceram 2 em sequência, mas em pontos diferentes. Isso não quer dizer que é uma coisa que vai acontecer cotidianamente, diferente da adutora do cimento. Para encerrar, senhor Carlos Anderson, existe tubulação de amianto? Nessa adutora não. Nessa adutora não. Mas aqui na capital? Aqui na capital, alguns trechos do centro, em algumas cidades do interior também, mas que a gente vai substituindo ao tempo que vai acontecendo rompimentos, a gente já vai substituindo trechos maiores para que se elimine toda essa tubulação antiga, que na verdade a gente não pode fazer referência a malefícios para a saúde na tubulação de amianto, que não tem nada a ver, mas por questão de trabalho mesmo, por questão de peça de reposição que não existe mais e qualidade e segurança mecânica para a gente operar. Muito obrigado, Carlos Anderson. É com você, Sérgio. Isso é conosco. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado ao Carlos. E também é importante você manter essa economia relacionada ao consumo de água. Agora, imagina você, fica em casa, beleza, mas sem água também, aí não dá, né? Até para a higiene pessoal, de casa, básica e por aí vai. São 12h41.